Queridos irmãos, graça e paz, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 a 17, por favor. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14, 15, 16 e 17. O tema desta manhã, para esta palavra, para estes versículos, eu chamei de o bom perfume de Cristo, porque o texto fala sobre o bom perfume de Cristo. Eu quero falar sobre esse tema a partir de 3 ideias que vão nortear aqui a nossa exposição. Triunfo, essência e sinceridade. Triunfo, essência e sinceridade. Vamos ler o texto, vou conversar com as crianças e nós começamos a pensar. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Crianças, a gente sempre pede que vocês façam uma ilustração daquilo que nós vamos conversar com seus pais, com sua família. Pastor, gostaria que você desenhasse nessa manhã, aí na sua folha, um jardim, um lindo jardim, um jardim florido, e gostaria que você usasse a imaginação para pensar que um jardim bem florido também é um jardim perfumado. E então nós adultos que já conhecemos muitas flores, nos lembramos, qual é a flor que você mais gosta? Eu tenho uma, eu gosto de rosas. Eu gostava ainda mais quando elas tinham perfume. As rosas de hoje, eu não sei porquê, mas não tem mais perfume nas rosas de hoje. Pelo menos em muitas, né? Mas há tantas flores que elas são conhecidas por seu perfume. Então, crianças, ao fazerem a ilustração, o desenho, desenhem um lindo jardim, um colorido jardim, mas imaginem o perfume de um jardim. A beleza da flor por si só é maravilhosa, mas com o perfume, aí você não quer sair mais desse jardim. Hoje pela manhã, quando eu vinha chegando à igreja, deixei o carro estacionado no lado de lá da rua e atravessei. E enquanto eu vinha atravessando, eu vi que há uma florada no chão aqui. Mudança de estação. E então, olhei para cima e as flores estão caindo. Então passei, vim para o lado de cá, peguei meu celular e filmei um pouquinho para lembrar disso. Todas as flores caindo ao mesmo tempo. O presbítero Alexandre estava passando na hora, a gente ficou olhando aquilo. Há alguns dias atrás, essa árvore estava toda florida. Mas o tempo chega, ela precisa se preparar para o inverno, as flores não vão suportar o inverno que vem pela frente, embora não seja um inverno tão rigoroso aqui. Conheço alguns mais rigorosos, mas ainda assim, a natureza, na sua sabedoria, vai fazer com que essa árvore sobreviva ao inverno e no ano que vem, floresça de novo. Quem viu a beleza dessa árvore nessa estação, toda florida, viu. Quem não viu, se não caírem todas as flores, ao sair, você ainda verá essa árvore um pouco florida. É verdade que tem mais flores no chão do que nela agora. Mas ainda tem bastante, viu? Está caindo mais ou menos umas 35 por segundo, mais ou menos, tá? Dá tempo de ao final a gente dar uma olhadinha ainda. É isso. Um jardim florido antes do inverno chegar, para que ele cumpra o propósito de não só ser beleza do ponto de vista do olho, mas também ser sentido pelo olfato. Coisa bonita de se ver.
a natureza de Deus e o que Deus faz. Pois é, se as crianças desenharem esse jardim e pensarem que a palavra de Deus por si só é esse aroma suave, a palavra de Deus é como uma flor plantada no jardim. Lá no Oriente Próximo havia uma flor muito significativa chamada de rosa de Saron. E muitas outras flores, os lírios também estão nas Escrituras. Flores sempre deixam o nosso dia mais bonito, mais agradável. Não é à toa que os românticos dão flores. Flores. Maridos, flores, hein, maridos? Flores. Tá. Ontem nós tivemos uma noite muito agradável com o nosso departamento, nosso ministério de casais, e foi bonito ver maridos e mulheres ali juntos. A maioria deles estão aqui hoje pela manhã. Louvado seja Deus por isso. Nós podemos, com coisas da parte de Deus, adornar o dia das pessoas. Podemos. Podemos, ao perceber gentilezas, ao perceber disposição, podemos ver o amor de Deus nas pessoas. De certa forma, claro que eu estou um tanto quanto poético nessa manhã, mas de certa forma, o que Paulo estava querendo falar aqui com os coríntios era sobre coisas assim, que impactariam aquela geração, aquela cidade. 3 coisas aqui na passagem. Eles entenderem o que era uma vitória. Os coríntios precisariam entender o que era um triunfo. Os coríntios precisariam reconhecer a sua essência. Quem eram aqueles homens e aquelas mulheres? Os coríntios precisariam entender qual a sua função lá. Até onde eles tinham o direito de esconderem o que não era para ser escondido. Até onde eles poderiam justificar. Olha, nós temos que fazer uma coisa, nós temos que ter uma atitude aqui nessa região da Acaia. Mas a gente não vai ter não. A gente não quer não. A gente não quer cumprir com a sinceridade exigida por nós. A gente não quer. Até onde ia o direito deles? É sobre essas 3 coisas que eu gostaria que os irmãos pensassem comigo. Comecemos então do versículo 14, para entender um pouquinho esse aspecto do triunfo. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu vou começar com essa ideia do triunfo. Meus irmãos, é importante a gente saber para aquela época o que era um triunfo. Talvez hoje para nós triunfo seja uma vitória. Até uma vitória qualquer pode ser considerada um triunfo. Nos meios esportivos, facilmente a gente comemora muito vitórias épicas e assim, depois o tempo passa, elas nem eram tão épicas assim. Naquele momento foi muito importante, mas depois passa, vem outras vitórias. Então, vitória para nós diminuiu um pouquinho de sentido, me parece, pelo menos no que diz respeito a triunfo. Porque triunfo, aqui no texto, não é exatamente uma palavra uma palavra eclesiástica, eu diria, uma palavra religiosa. Triunfo é uma palavra militar. Um general romano que recebia a sua estatueta, o seu prêmio, e era considerado um triunfo, para ele ter um triunfo mesmo, ele tinha que fazer uma coisa muito grande. Ele tinha de vencer uma batalha muito grande. Não poderia ser guerra civil dentro do povo. Ele precisaria ter, no mínimo, dizem os estudiosos, no mínimo, a certeza, a comprovação que ele havia matado mais de 5.000 pessoas. Algumas comprovações, como ele deveria ser declarado, ou a outra parte, a parte derrotada, deveria confirmar isso publicamente, ele é o vencedor. Ou seja, ele precisaria exterminar o seu inimigo ao máximo. E então, numa disputa entre povos, ele escravizaria aqueles que ele quisesse manter como escravo. Exemplo de Nabucodonosor, quando chegou em Jerusalém e triunfou em Jerusalém.
matou quem queria matar, destruiu quem queria destruir e levou os homens fortes para ele. E alguns dos homens que são conhecidos nas Escrituras, como Daniel, por exemplo, e outros. Então, um triunfo precisaria ser comprovado. Era uma vitória sem contestação. Uma grande vitória. Aquela vitória que todo mundo olhava e dizia: gente, como ele fez isso? Que poder é esse? Que coisa inimaginável! Como ele está forte! Ele é invencível. E então esse general voltava para sua base, ou para Roma, ou para alguma das bases do Império Romano, e ele promovia, ou era promovido para ele, um desfile magnífico. E aí tem um ritual, eu não vou cansar vocês com esse ritual, quem tiver curiosidade pesquise o que era o triunfo romano, mas eu sintetizo ele naquele dia. Então ele era tomado vamos dizer, de todas as honrarias, e os escravos que ele quis trazer estavam ali, e então no meio desse grande desfile, um incenso, e um aroma, um perfume. Este perfume tomava toda aquele recinto, que normalmente era muito grande, e então aquele aroma era o ápice do que era a sua vitória. Passava-se o desfile, ficava na memória, eis ali alguém que triunfou. Notem que Paulo usa uma figura de guerra, Paulo usa uma figura militar. Paulo usa alguma coisa que era do conhecimento deles, mais do que talvez ao nosso. Quando a gente fala em triunfo, veja, eu preciso explicar em detalhes e ainda assim não consigo explicar bem. Porque a gente tem uma ideia de que triunfo é vencer alguma coisa, é ganhar alguma coisa. Mas nas Escrituras, triunfo, essa palavra que Paulo usa, não é só alguma coisa, algum benefício. É alguma coisa assustadoramente magnífica, que faz com que pessoas fiquem aterrorizadas com aquilo, e que inclusive temam aquele que triunfou com tão grande magnificência. Por que será que Paulo usa isso para uma pobre e pequena igreja em Corinto? Por que ele usa para um grupo de pessoas que está sob pressão de filosofia grega, pressão do próprio Império Romano, pressão de judaizantes? Por que é que Paulo usa essa figura? Onde se encaixa triunfo na igreja de Corinto? É isso. O versículo explica. Diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. A igreja de Corinto precisaria saber desde muito cedo quem era o vencedor, quem era o vitorioso, por que ela existia, por que ela estava ali, como ela sobrevivia. A igreja de Corinto não tinha o direito de se orgulhar, de ir ou todo domingo, ou de se encontrar na casa. A igreja de Corinto só tinha uma coisa a reconhecer: a vitória da cruz, a vitória aterrorizante da cruz. O processo do envio do Filho, o processo do testemunho do Filho até a morte e morte de cruz, a ressurreição, porque os coríntios estavam numa região que ressurreição era uma palavra abominável. Imaginem, Deus ressurgir? Jamais. Deus sempre existiu, Deus é outro. Imaginem, dizer que alguém da família de Zeus poderia ressurgir, porque para ressurgir teria de morrer. Imaginem, na mitologia grega isso acontecer. Os coríntios não queriam nem ouvir sobre isso. No entanto, Paulo vai falar à igreja de Corinto: conheçam o seu vencedor, conheçam e vivam pelo seu vencedor. Isso tem uma implicação muito grande para a nossa vida, meus irmãos, porque se a igreja de Corinto, apesar de pequena e frágil que era conduzida em Cristo em triunfo, significa que ela apresentava àquela geração cheiro de vida e cheiro de morte. Como o general romano, que chegava e era saudado com honrarias excepcionais,
para os vencedores era o grito da vitória, mas para os escravos, algemados ali, aquele incenso, aquele cheiro, sabia ou demonstrava, era um aviso: em mais ou menos 1 hora vocês estarão mortos. Quando eles queriam fazer isso, para espetáculo público ou nas minas, nos trabalhos duros. Então o triunfo de Cristo sempre foi, desde o começo, um incentivo, um entendimento para que a igreja pudesse caminhar pelo seu vencedor. A aplicação para nós, meus irmãos, é que nós somos vitoriosos mesmo. É que essa é uma vitória verdadeira. É que essa é uma vitória sobre os principados e potestades. É que essa é uma vitória sobre a iniquidade, sobre o império das trevas e seu imperador. Essa é uma vitória consistente. Essa é uma vitória que ninguém pode questionar, não há como questionar. Essa é uma vitória que, apesar de ser a maior de todas as vitórias que nós temos noção, consciência, vencer a morte, imaginem vocês, pode ser que não seja vivida como vitória na vida de muitos de nós. Deixa eu aplicar isso de maneira muito simples e muito gentil e muito cuidadosa. Tem gente que vive como derrotado, tem gente que nunca conheceu a vitória de Cristo, tem gente que não crê na sua palavra, tem gente que não fala de Jesus porque não acha que verdadeiramente o Senhor Jesus tem o poder que tem. Tem gente, por 2000 anos, que nunca viveu como um vitorioso. Ele gostou da igreja um dia, ele passou a frequentar aquela igreja um dia, foi-lhe dito: olha, a nossa vida é viver com Deus, sermos alimentados por Deus, a nossa vida é passar por cima dos momentos mais difíceis que forem, crendo em Deus. Mas ele passou os momentos mais difíceis da sua vida em desespero, em angústia, em reclamações. Ao longo de 2000 anos, o número de pessoas que se assentou às igrejas e viveu como um derrotado é muito grande. Então essa é uma aplicação séria para cada um de nós. O que é a vitória de Cristo para você, para nós? O que ela produziu em nós? Que condições a vitória de Cristo nos deu? Ainda estou na aplicação dessa primeira parte, meus irmãos. Nós fomos chamados para chamar, nós fomos chamados para isso, nós fomos chamados para evidenciar a vitória de Cristo, nós fomos chamados para dizer: ali está o vencedor. E quando nós vermos Jesus pendurado nas cruzes, nos crucifixos, no mínimo nós teríamos de ter a coragem para dizer: ele não está mais aí, ele ressurgiu. E quando nós virmos as pessoas buscando um caminho para Deus, um caminho inventado, desvios da humanidade, muitas vezes o egoísmo, a boa obra, a tentativa de se achegar a Deus pelo que Ele pode fazer, ou depositar a confiança em intermediadores que não podem fazer nada, no mínimo nós teríamos de dizer: e é para isso que Cristo venceu, para que você não precise viver embasado no seu próprio conhecimento e nem embasado em falsos deuses. Mas só consegue fazer isso quem crê na vitória de Cristo. Quem verdadeiramente crê na vitória de Cristo. E isso me leva a pensar que boa parte do cristianismo ocidental não crê na vitória de Cristo. Ou se crê, é uma coisa para Cristo e não para mim. Mas por que é que Paulo diz isso? Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então nós somos incluídos na vitória de Cristo, meus irmãos. Ninguém precisa ter temor ou alguma preocupação em relação a isso. Nós somos incluídos na vitória de Cristo. Primeiro, porque nós também fomos levados a vencer a morte. E depois, porque nós fomos levados a demonstrar, somos levados a demonstrar a vitória de Cristo no mundo. Mas pense e reflita, em nome de Jesus, sobre isso. Como eu e você temos vivido a vitória de Cristo. Pensa com sinceridade. Não pensa tentando se defender da palavra, não. Pensa com sinceridade. Olhe para o seu coração. Você terá respostas. Só quando você pensa verdadeiramente, quando você quer mesmo entender como foi a sua vida cristã até aqui.
à luz da iluminação do Espírito Santo de Deus, na sua mente, na sua consciência, no seu coração, você tem as respostas. Nós temos as respostas. Se essa é uma vitória em que nós estamos dentro dela ou não. A segunda parte é bem interessante na passagem porque fala de fragrância, fala de essência, fala de bom perfume. E o texto diz assim, já começa a partir da segunda parte do versículo 1. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? E Paulo, depois de falar isso de maneira tão profunda, faz sempre uma daquelas perguntas. Ele já fez isso aqui, fez, quem, Senhor, poderá compreender o teu conhecimento? E agora ele diz, meu Deus, quem é suficiente para entender isso? Ele ainda está dentro do contexto de desfile romano, o incenso, lembra? Os escravos ali, aquele cheiro no ar, para uns vitória, para outros derrota, pena mesmo, né? Mas Paulo parece deixar-nos refletir sobre um significado. O que é uma essência? O que é uma essência? Eu gosto muito de perfume também. Aliás, no último aniversário, Fernandão, ainda me lembro daquele Carolina Herrera lá. Carolina Herrera, muito bom, muito agradável mesmo. Irmãos, mas o que é um bom perfume? Quem determina o bom perfume, né? Bom perfume parte de essência. Você não vai esperar um bom perfume de Cidade do Leste, né? Você não vai esperar um bom perfume Xing Ling, Você vai pensar duas vezes se alguém lhe apresentar um bom perfume sem aquele selinho de qualidade, né? Você vai ficar preocupado. Sabe por quê? Porque a essência, a base da essência, é ali que está o seu valor. Você já notou como o perfume adulterado tem valor sempre menor do que o original? Então, é economia comprar alguma coisa adulterada? Faz bem? Por quê? Porque o valor está na essência. Você pode até não gostar de um bom perfume, pode. Mas isso não o faz menos bom perfume. Perceba uma coisa, eu estou querendo levar você a pensar que nós podemos atribuir coisas, valores ou não, de acordo com o nosso gosto. É possível que nós não gostemos de um perfume em essência pura e gostemos de alguma coisa adulterada. É possível. Mas onde está o problema disso, meus irmãos? É que gostar de alguma coisa adulterada não recupera a sua essência original. Eu gostar de alguma coisa que é ruim, não quer dizer que ela é boa. Eu gostar de alguma coisa que, mas é disso que eu gosto. Entre o original que eu não gosto e o falso que eu gosto, fico com o falso. É com essas linhas de pensamento que os humanistas defenderam a ideia que Deus poderia ser criticado, sim, que a palavra pode ser criticada, sim, que os arminianos desenvolveram formas para não reconhecer a soberania de Deus, mas para insistir que o homem pode até corrigir rumos possíveis do que Deus queria fazer. Então, essência não está tão relacionado ao que eu gosto ou ao que eu não gosto, mas essência está relacionado a uma verdade intrínseca, o que é. E é nesse sentido que a gente precisa refletir, olhando aqui para o texto. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E aí a gente conversa, sempre pensando de maneira muito prática, que perfume o cristianismo tem sido no Ocidente, né? Ele é essencial, ele reflete essência. Ou em algum momento ele precisou se adulterar para que pessoas possam, de repente, gostar, ou até mesmo adquirir. Adquirir um cristianismo adulterado é coisa barata. Adquirir
se tornar parte de um cristianismo adulterado é eu, como um cidadão da minha época, olhar para 5, 6, 7, 8 igrejas e pensar, qual dessas eu gosto mais? Deixe-me ver, eu vou naquela porque aquela é mais perto da minha casa. Ou, não, eu vou nessa porque, gente, eu sou um jovem, quero me casar, como tem moças lindas naquela igreja. Ou o contrário, né? Olha, eu sou uma donzela e quero contrair laços matrimoniais. Gente, onde é? Deve ter uma academia perto dessa igreja, porque olha como esses jovens são fortes e viris, né? Você não acha que é assim que muita gente escolhe igreja? Ou outra coisa, de repente, eu sofro tanto, minha vida é uma correria, é uma luta, tá difícil viver. E aí eu vou no domingo e o pastor e todos os presbíteros me abraçam e fazem carinho no meu cabelo e dizem, você é importante, você tem valor, o Espírito Santo. E então, nunca me senti tão bem. E então eu digo, é isso. Deus me falou que eu tenho que ficar num lugar que pessoas me elogiem. Em casa só me criticam. No trabalho só me cobram. Meus professores o tempo inteiro chegando, cobrando provas e eu sofrendo. A igreja é o meu alívio. Alívio para a minha vida, igreja. Você não acha que é assim que muita gente fica em igrejas? Então, se pessoas procuram igrejas, mesmo falsas, porque gostam da forma como são tratadas, você não acha que igrejas que são falsas, adulteradas, fazem mais mal a essa pessoa do que bem? É sobre isso que Paulo está falando com os coríntios. Está dizendo, vocês são cristãos nesse lugar, está cheio de idolatria ao redor. Está cheio de anarquismo ao redor, está cheio de opressões ao redor, está cheio de falsas políticas ao redor, cheio de ideologias complicadas ao redor. Mas vocês são de Cristo. Vocês vivem na vitória de Cristo. Vocês exalam a vitória de Cristo. Que perfume maravilhoso é o que vocês exalam, porque vocês exalam a Cristo. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Qual é o nosso perfume? Sal existe para dar tempero à comida. Se o sal não salgar, a comida fica ruim. Se o perfume não perfumar, em algum momento alguém vai se perguntar, quem tirou o perfume da rosa? Como eu falei aqui. Será que foram os produtos químicos? O que foi? Como é que esse perfume que está na minha cabeça, eu vejo a flor, eu sei que ela tem um perfume, e eu trago as minhas narinas e não cheira nada. Esse talvez seja um dos maiores problemas do cristianismo ocidental. Ele quase não cheira nada. Nem que fosse para incomodar. Bom perfume incomoda também. Pessoas podem não gostar dele, mas ele continua sendo bom perfume. Está cheio de crente que morre de medo de incomodar as pessoas. Meu Deus, que medo que ele tem de incomodar as pessoas. Meu Deus, ele acha que aquilo é impossível, que um crente sempre tem que agradar as pessoas. E lá vem a palavra que diz, se quiser ser amigo do mundo, não será amigo de Deus. Mas ele não pensa nisso. Ele pensa nos tapinhas nas costas, ele pensa no lance legal, ele pensa... E não pensa que ele foi chamado para exalar a essência original do cristianismo. Gostem as pessoas ou não. Pessoas se preocupam muito com pessoas, meus irmãos, e pouco com Deus. Pensemos na nossa essência. Pense, nós só conseguimos chegar a uma conclusão profunda se fecharmos nossos olhos e pensarmos, eu tenho sido essa essência cristã. Eu tenho exalado isso. Se você fizer perguntas honestas à sua consciência, você terá as respostas. Eu creio. E vem a terceira parte. A terceira parte é bem interessante porque ela fala de sinceridade.
E sinceridade ela não é uma coisa intrínseca, você pode estar sinceramente enganado. Então não é isso que eu estou querendo dizer, que toda sinceridade vale. Todo cristão sincero, porque a gente pode sinceramente também nos enganar, a gente pode. Mas vejam da sinceridade que Paulo esperava. O que era a sinceridade que Paulo esperava dos coríntios? Era essa daqui. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Eu dou aula de missões no seminário e eu passo 4 ou 5 anos falando com os seminaristas sobre como eles, como pastores, precisarão enfrentar esse grande desafio que é o desafio da evangelização. Pastor não evangeliza sozinho, presbíteros não evangelizam sozinhos, diáconos não evangelizam sozinhos. A evangelização é uma ação da igreja, nós como igreja. O termo nós está aqui, você pode ver várias vezes no texto, é o termo nós. Primeira pessoa do plural, nós. O conceito de nós era, ninguém de nós pode ficar fora disso. Nós. E aí vem essa linha tão interessante. Paulo reconheceu que naquela época tinha gente negociando a palavra de Deus. Isso aqui é uma ideia de feira. Uma ideia de feira, vai, aceita, paga por essa palavra, faça votos, fazendo campanhas, negociando a palavra de Deus. Mas Paulo diz, nossa palavra não está no mercado, nossa palavra é outra coisa. Nossa palavra não é um comércio em que pessoas que compram, pagam para tê-la. Nós não mercadejamos, palavra de Deus não é alguma coisa vendida ao gosto do freguês. Palavra de Deus é outra coisa. Palavra de Deus é algo, nós temos palavra de Deus é algo que precisa passar por nós. Ela antes de nós é palavra de Deus. Ela passa por nós. Nós precisamos funcionar como canais para a palavra de Deus. Nós não podemos pegar a palavra de Deus, recebê-la e falar, eu tenho um ativo aqui, eu posso usar este ativo de maneira que eu tenha benefícios dele. Nós não podemos fazer isso com a palavra de Deus. Porque se nós quisermos tornar a palavra de Deus um bem de consumo, nós vamos vendê-la. A palavra de Deus, ela é vendável, pessoas compram a palavra de Deus. Mas Paulo disse, mas nós não fazemos isso. Nós não negociamos a palavra de Deus. A palavra de Deus não está na feira. A palavra de Deus não está em debate. A palavra de Deus não está para juízos particulares. A palavra de Deus é essa e é a única. Nós não negociamos. Nós pregamos a palavra de Deus. Por isso os cristãos precisam ser esses canais, eles não podem reter essa palavra para no uso próprio tirar vantagem dela. A palavra de Deus, ela passa por você. Ela não é nossa, ela não é sua, ela é de Deus. Mas ela precisa passar por nós. E essa é a melhor forma de entender sinceridade. Sinceridade é respeitar o que é da parte de Deus. Olhando aqui para o texto, então, já que não mercadejamos a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus e da parte do próprio Deus. Paulo estava incentivando a igreja de Corinto a ser evangélica verdadeiramente. Estava incentivando a igreja de Corinto a deixar que a palavra de Deus passasse por ela e que as pessoas que recebessem a palavra de Deus a recebessem como palavra de Deus e não como filosofia coríntia. A palavra de Deus salvaria pessoas. A palavra de Deus tiraria pessoas do seu estado de perdição, do seu estado de idolatria. A palavra de Deus. Mas se os coríntios quisessem usar essa palavra como alguma coisa, como um benefício particular, eles precisariam negar, entre outras coisas, a presença de Deus, a sinceridade de Deus e a origem da palavra de Deus. É da parte de Deus. Com isso estou querendo dizer, meus irmãos, nós podemos ser sinceros ou falsos no mundo. Podemos sim. E me permitam, eu vou aplicar de maneira muito cortante. Boa parte do cristianismo ocidental é falso. É muito falso. Terrivelmente falso. Ele não precisaria fazer muito. Só deixar que a palavra de Deus passasse por ele. Só a palavra de Deus. Mas, de alguma maneira, o cristianismo ocidental, para que ele possa ser usado por Deus, ele precisa comer essa palavra. Essa palavra precisa entrar dentro dele. E, ao entrar, precisa sair. Se eu nem absorvo a palavra de Deus para mim,
não tem como eu ser um cristão sincero no mundo. Não tem. Pensem nisso. Nós estamos falando de verdade, de mentira, de sinceridade e de falsidade. Pensem nisso. Qual a verdade que passa por nós, que passa por você, que é de Deus e está passando por você? Quanto da verdade de Deus, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, a única verdade, o único caminho, passou por você nessa semana e chegou a alguém. E aí, se você fizer perguntas honestas ao seu coração, você terá as respostas. Lembre que eu disse no começo, nós vamos falar sobre triunfo, vamos falar sobre essência, vamos falar sobre sinceridade. Essas palavras, elas são palavras bonitas. Vitória de Cristo. Essas palavras são bonitas. Perfumes originais. Essas palavras são bonitas. Sinceridade no ser. Mas por que é que Paulo queria que os coríntios entendessem isso dessa maneira? Que a vitória de Cristo era a vitória deles. Que a essência cristã passava pela cruz. E que eles seriam sinceros na sua geração, se deixassem a palavra passar, ou se fossem instrumentos para que a palavra passasse por eles. Certamente porque isso está no DNA da igreja, meus irmãos. Isso continua no DNA da igreja. A vitória de Cristo, a essência do cristianismo e a sua verdade. Pense comigo, feche os seus olhos. O que pode ser feito do ponto de vista da nossa consciência num dia como hoje acerca dessas três coisas, para que a sua vida cristã, a nossa vida cristã, possa estar dentro de um texto como este? Peço que você feche os olhos para que oremos, vamos orar ao nosso Deus. E logo a seguir vamos proceder um momento muito importante na vida da nossa igreja, que é ordenação e instalação dos nossos oficiais. Feche os seus olhos, por favor. Santo e eterno Deus, eis a tua palavra. Primeiramente, escrita para os coríntios, aqueles a quem Paulo disse no começo da carta que os amava muito, tanto, mas que também disse no meio da carta que não estava muito animado em ir vê-los, porque achava que eles estavam com dificuldades no entendimento da palavra, tinham práticas que preocupavam a Paulo e muito mais a Deus. Mas ao mesmo tempo Paulo escreve a carta numa expressão de amor para que a igreja de Corinto pudesse conhecer ainda um pouco mais naquele tempo sobre a vitória de Cristo na cruz, sobre o que essa vitória produziu em termos de essência e o que era a verdade que de ali em diante seria um patrimônio da igreja de Corinto. Ela não tinha mais o direito a esconder nem a mentir. Ela precisaria simplesmente viver com esse seu novo status. Senhor, nós oramos assim, pedindo que o Senhor olhe para a nossa vida, para a vida da nossa igreja, e para que o Senhor continue a nos ajudar a compreender a vitória na cruz, a vitória magnífica e totalmente diferente de qualquer vitória que nós possamos ter conhecimento, a vitória de Cristo, que nos fez vencedores. Em Cristo somos mais que vencedores. A essência colocada em nós, jamais podemos conviver com a adulteração. A palavra não pode ser adulterada. Nós nos alimentamos de uma palavra que é impossível que seja adulterada. E essa essência em nós nos conecta a uma vida de verdade. Não pode haver mentira na nossa boca, não pode haver mentira nos nossos atos, não pode haver engano em relação ao mundo que vivemos. O mundo precisa saber quem somos. Senhor, ajuda-nos nisso. Mas nós precisamos tanto de Ti. Chega a nos assustar esse nível tão elevado de vida cristã. Mas o Senhor pode fazer naqueles que creem muito mais do que eles podem imaginar. E esta é a nossa oração. Faz em nós, produz em nós muito mais do que nós possamos imaginar. Como igreja, como comunidade, como povo do Senhor,
Dá-nos força, Senhor, para nos momentos das perseguições, dos ataques, que a gente possa viver, não como quem mercadeja a palavra de Deus, mas como quem fala na presença de Deus e da parte de Deus. Nós precisamos muito da Tua ajuda, Senhor. Mas também nós confiamos no Seu poder. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.